de Jesus. Pois bem, irmãos, as horas não nos esperam e repito uma vez mais o que acabo de dizer, alegra o nosso coração, tenho certeza que muito mais o do nosso pastor, ver a igreja num culto de segunda, que não é atípico, tem sido cada vez mais normal, isso é bom, cheia de pessoas, irmãos, membros, obreiros, que estão desejosos de ouvir e aprender mais a palavra de Deus. Não há aqui nenhum cantor de fora, nenhum pregador de fora, não há nenhum famoso entre nós. O que há é a Bíblia aberta sendo ensinada e a igreja desejosa de alimentar-se da boa e salutar palavra de Deus. Nada além disso, né? Que é tudo. Não falo com demérito, mas é o mais importante. A Bíblia sendo exposta e a igreja se alimentando da boa e salutar palavra de Deus. Deus seja louvado pela vida de todos os irmãos. A gente tem amigos também que acompanham as transmissões, e aí eu fico recebendo algumas mensagens. Só vou citar aqui um, que se chama Wendel, ele é lá do estado da Louisiana, nos Estados Unidos da América. Toda segunda-feira ele manda mensagem, 6 horas da manhã. Hoje tem um estudo do Apocalipse? Aí eu, não, hoje é ceia, não vai ter. Aí na outra segunda, hoje tem. Eu falei, não, hoje tem um culto especial de missão. Aí hoje 6 horas da manhã. E hoje tem, né? Eu falei, hoje tem. Aí ele deve estar acompanhando aí, eu estou citando. Então a gente percebe também pessoas distantes que estão se alimentando desse estudo, porque entendem que é uma palavra sadia da parte de Deus para alimentar as suas almas. Como ele, devem ter muitos outros, nós também saudamos a todos eles. Vamos lá, meus irmãos, por favor, abra o seu exemplar da Bíblia Sagrada. Por favor, se coloque sobre os pés, você que pode, para nós lermos então o texto que dará base para o nosso estudo dessa noite. O mesmo está no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, do versículo 12 ao 17. Nosso assunto desta noite é a terceira carta, carta dirigida à igreja em Pérgamo. Eu estarei lendo o texto, peço que os irmãos acompanhem. Quem está nos ajudando aí nos slides, né, nos versículos, fique aí atento para nos ajudar a colocar os textos, vai ser muito bom, proveitoso. Versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Veja que expressão forte, nós vamos analisá-la, não é? Com mais profundidade. Sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Pode tomar o seu assento, esteja com a Bíblia aí aberta, postos, os versículos aqui também nos ajudarão e muito. Deixa eu fazer uma brevíssima aqui, recapitulação, tomar aqui de 5 a 10 minutos iniciais, para que nós tornemos a nos situar contextualmente, exegeticamente, a forma como temos estudado as igrejas. Lembrando, nós
Começamos, óbvio, pela ordem, estudando a igreja de Éfeso, a segunda igreja de Esmirna, e aqui estamos hoje a estudar a igreja de Pérgamo. Lembrando que cada uma dessas igrejas, nós podemos situá-las dentro de uma perspectiva histórica, ou seja, da história da igreja, desde o seu início até o final da sua trajetória aqui na Terra. Portanto, em algumas épocas, a igreja na Terra é representada por uma dessas igrejas. Recapitulando até o ponto que hoje estamos, nós dissemos que a igreja de Éfeso, a primeira dos estudos, é a igreja que representa a era apostólica, portanto, do ano 30 aproximadamente, já da era cristã, até o ano 100, ou seja, o primeiro século, a era dos apóstolos. A igreja de Éfeso, portanto, era a igreja apostólica. Findado o período da igreja apostólica, a igreja de Éfeso, entramos então no segundo período da história da igreja, representada pela igreja de Esmirna, chamada a igreja dos mártires, a igreja que sofre ferrenha e árdua perseguição, a igreja das mais atrozes e truculentas formas de perseguição e morte que nós conhecemos. Este período vai do ano 100 até o ano 312, obviamente também da nossa era. A igreja de Pérgamo, a que passamos a estudar agora, ela é conhecida como a igreja imperial, a igreja que se uniu ao império, a igreja que se casou ou que se institucionalizou, se casou com o Império Romano, deu as mãos e permitiu que o Império Romano regesse a igreja, dominasse a igreja. Para que você entenda melhor, eu vou usar a seguinte expressão: romanizasse a igreja. Nós temos então a partir daí a igreja romana, a igreja que começa, portanto, em 313 e vai até 590. Depois eu vou dizer por que esta data, o que ela marca, qual é o grande evento que marca esta data do início da igreja de Pérgamo. O próprio nome Pérgamo significa casado, casamento. Tem alguns outros significados, mas esse é um dos mais apropriados, porque diz respeito exatamente à condição em que a igreja passou a se encontrar. Logo que esse período começa, uma igreja que se casa com o Estado, com o governo, com a instituição política, com o império, melhor dizendo. Então, a igreja de Pérgamo representa essa igreja. Eu quero lembrar mais uma vez que, embora estudemos as igrejas dentro dessa perspectiva histórica, precisamos também analisar a igreja dentro de uma perspectiva individual. Eu expliquei isso no nosso primeiro estudo, falando de Éfeso. Ou seja, o que quero dizer com isso? Eu quero dizer que em todas as épocas encontraremos crentes da estirpe da igreja de Éfeso, os quais sejam aqueles que abandonaram o seu primeiro amor. Em todas as épocas encontraremos crente Esmirna, em alguma parte do mundo que está sofrendo perseguição e martírio. Em todas as épocas encontraremos crentes da estirpe da igreja de Pérgamo, crentes ou igrejas que se casaram com o Estado, que se institucionalizaram, que abriram mão da espiritualidade e se transformaram numa mera instituição, mais parecida com um governo estatal do que propriamente igreja de Cristo. Em todas as épocas encontramos estes tipos de igreja ou de crentes, então sempre devemos nos analisar sobre essa perspectiva. Será que eu me pareço com a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia? Nós temos que fazer esta análise individual também. Então voltemos aqui à igreja de Pérgamo. A cidade de Pérgamo era uma cidade muito importante daquela região da Ásia Menor. Importante perceber também que não é aleatório a ordem em que cada carta ou cada igreja é citada. Está sem retorno nenhum aqui. A ordem em que as igrejas, as cidades são citadas. Poderia o Senhor Jesus enviar a primeira carta a Éfeso
a segunda carta ser a Laodiceia, a terceira a Tiatira, a ordem poderia ser outra. Então, esta ordem não é por acaso. É porque exatamente cada cidade onde a igreja estava situada representa exatamente cada período, como já acabei aqui de citar, da história da igreja, e as dificuldades regionais, as batalhas espirituais que a igreja enfrentava naquelas regiões, tudo isso tem tudo a ver com o período em que a igreja enfrentou em cada época da história. Então, não há acasos aqui, não há coincidências. Tudo está dentro de uma organização profética elaborada na eternidade. Não podemos crer de outra forma senão desta. Está tudo dentro do plano soberano e perfeito do nosso Deus. Quando ele está escrevendo a esta igreja agora, Pérgamo, a esta cidade, cujo característica marcante daquela cidade, uma das, era o fato de ser uma cidade muito idólatra. Dentre as 7 cidades, todas elas tinham idolatria, claro, Éfeso tinha um templo dedicado a Diana, todas elas tinham idolatria, mas cada cidade tem o seu destaque. Pérgamo se destacava e muito pela idolatria. E aí, eu aproveito esse momento até para fazer uma indicação. Alguns irmãos sempre perguntam fontes de materiais que nós utilizamos. Vale a pena fazer a recomendação? Os irmãos que gostam de se aprofundar, poderia trazer muitas fontes, mas apresento essa daqui, acho que é pertinente. As 7 igrejas do Apocalipse, o alerta final de Cristo para o seu povo. Fazendo esta apresentação, eu tomo a liberdade de ler aqui 2 parágrafos para que os irmãos entendam um pouco do cenário. Eu quero ler e depois nós voltamos aqui ao texto bíblico, aqui para entendermos o cenário onde estava esta igreja, a igreja em Pérgamo. Veja bem, no ano 29 a.C., os líderes de Pérgamo construíram o primeiro templo dedicado a César na Ásia. Ou seja, na cidade de Pérgamo foi levantado o primeiro templo de adoração a um homem. César era o imperador. Havia uma disputa entre várias cidades da região, inclusive Éfeso corria para edificar o templo antes de Pérgamo, mas nessa corrida, para ver quem edificava o primeiro templo em honra e homenagem, em culto e adoração ao imperador, ou seja, ao César, Pérgamo se destacou. No ano 29 a.C., portanto, foi a primeira. O louvor ao imperador tinha força nessa cidade. Se em outras cidades proclamava-se uma vez por ano a deidade ou a divindade de César, em Pérgamo a idolatria imperial era cotidiana. Observe, por que Pérgamo está nessa ordem? Porque o respeito, a devoção, a adoração, o culto ao imperador, o culto a divindades humanas, que depois nós podemos pensar em santos, em toda forma de idolatria, que é este período, de 303 a 519, a igreja romanizada, isso acontecia em Pérgamo. Ali era cotidiana, incenso era queimado diariamente ao imperador. Você vai ver o quão importante é essa informação que eu estou te dando. A princípio é uma informação, mas quando se transformar em aplicação, você vai entender o porquê desta informação. Culto ao imperador, isto é, culto a um homem sendo tratado como Deus em uma cidade, na cidade de Pérgamo. Aqui servir a outros deuses não era problema, não tinha problema servir a outros deuses, desde que o nome do César fosse glorificado. Quando alguém dizia Zeus, por exemplo, Zeus, a principal divindade do paganismo greco-romano, Zeus é Senhor, poderia dizer, mas ato contínuo tinha que declarar que César também era Deus e Senhor. Uma informação. Segundo, um gigantesco altar a Zeus, a maior das divindades, do panteão grego, volto a dizer, dentro daquela cultura da época, um gigantesco altar a Zeus foi construído ali em forma de trono. Essa informação é importante para nós fazermos depois a interpretação do texto. Um gigantesco altar dedicado a Zeus, em forma de trono, foi levantado ali. Muitos acreditam que este era o trono de Satanás, citado na carta. E, em terceiro lugar, a cidade estava
tão profundamente envolvida com a idolatria que possuía o seu próprio Deus. Quem era ele? Asclépio é o nome. Qual era essa divindade? Era chamada Deus, ou a deusa, mas o Deus da cura. Os adoradores vinham a este templo para encontrar o alívio das suas enfermidades. Era representado por uma espécie de serpente. No seu templo, muitas serpentes, cobras literalmente, ali estavam, as pessoas adoravam, as alimentavam, as tocavam, as beijavam e entendia que era uma divindade responsável pela cura. Tanto é que é justamente a partir dali que nascem as principais escolas de medicina do mundo ocidental, tendo até os dias de hoje a representatividade, o emblema do curso de medicina ou da própria prática da medicina, aquela haste com uma serpente e uma cobra. Você vai encontrar médicos ou estudantes de medicina com seu jaleco que está com esse emblema ou essa insígnia. É uma alusão a Asclépio, que era esta divindade, esta pseudo-divindade que representava a cura no mundo da época. Dita essas informações aqui apresentadas, vamos começar a falar do texto propriamente. O tecladista, eu esqueci de fazer o pix dele, irmão, aí é... Se ele aceitar o pix depois, eu faço, me ajuda aí. Vamos lá. Versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quando nós estudamos as 7 cartas, sempre temos que ter uma atenção muito especial à forma que o remetente, a saber, o Senhor Jesus, se apresenta. A cada igreja, ele se apresenta de uma forma. E, obviamente, não havendo nenhuma coincidência no texto sagrado, não há qualquer coincidência, é tudo inspirado pelo Espírito Santo. Então nós precisamos entender, por exemplo, por que a Éfeso, só vou citar aqui as que nós já estudamos, por que a Éfeso ele se apresenta como aquele que caminha no meio dos 7 castiçais e tem na mão as 7 estrelas? Ele está se dirigindo a uma igreja que está abandonando o seu amor e automaticamente correndo o risco de deixar de ser igreja. Pois a ameaça ao final é: se tu não te arrepender, tirarei do seu lugar o teu castiçal. Se os castiçais representam as igrejas, a remoção do castiçal significa deixar de ser igreja. E Jesus diz: eu sou aquele que caminho no meio dos 7 castiçais. A sua apresentação tem tudo a ver com a realidade daquela igreja e o tratamento que está sendo dado a ela. Quando nós vemos a apresentação de Jesus a Esmirna, lembrando a igreja dos mártires, a igreja do sofrimento, a igreja da perseguição, Jesus diz: eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo, fazendo os membros, os crentes daquela igreja entender que ele se identifica com a realidade de sofrimento, dor e até morte que muitos naquela cidade estão enfrentando, mas está fazendo questão de alçar os olhares dos crentes de Esmirna, não apenas para o temporal, mas para o eterno. Ainda que você morra em sua fidelidade, tal qual eu morri e estou vivo, quem morrer em sua fidelidade também ressuscitará. Então não olhe para o que é terreno e passageiro, olhe para o que é eterno, porque eu sou eterno. É assim que ele se apresenta. Por que a Pérgamo ele diz: eu sou aquele que tem a aguda, a afiada espada de 2 fios, de 2 gumes, que todos nós sabemos ser uma alusão às Sagradas Escrituras, à palavra de Deus. E ele diz para essa igreja: eu sou aquele que possuo uma espada, a palavra, afiada, poderosa, uma arma de guerra daquele tempo, eram armas de guerra, e Jesus está se apresentando a essa igreja dizendo que ele é aquele que possui uma afiada espada de 2 gumes. Nós vamos entender que o problema daquela igreja demandava justamente essa espada. A falta do uso pelo anjo da igreja da espada estava permitindo que a igreja se tornasse o que se tornou. E justamente o que poderia curar as enfermidades espirituais daquela igreja,
que foram geradas pela falta do uso da espada, era exatamente o retorno do uso da espada, da palavra. Uma igreja que está enferma por falta de palavra, não será curada por excesso de entretenimento. Não será curada se nós dermos a ele uma programação mais especial. Não será curada se nós adornarmos o templo e o espaço físico. Se uma igreja está enferma por ausência de palavra, só será curada dando a ela a salutar, boa palavra de Deus. E Jesus entende, essa igreja está no estado que está, porque o anjo da igreja, ele foi omisso. Ele ia entregar a palavra, mas eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E ele continua dizendo a esta igreja, como diz a todas, como diz a cada um de nós. E eu já perguntei, qual é a sua sensação quando ouve Jesus lhe dizer: eu sei as tuas obras. Versículo de número 13. Ele sabe as obras de todas as igrejas. Ele sabe as obras de todos os membros das igrejas. Ele conhece a minha, ele conhece a tua. Ele conhece não apenas o que faço, mas por que faço. Ou seja, não apenas a atitude, mas sobretudo a intenção. Ele sabe a motivação do coração, que é um critério, irmãos, indispensável para receber o elogio ou a crítica de Jesus. Não só o que se faz, mas com qual motivação. Como está o coração de quem faz? Por que faz? Para Deus, para os homens, para ser aplaudido, ou não faz questão de ser ovacionado, desde que o nome de Deus seja glorificado e a obra vá avante? Ele diz: eu sei as tuas obras. E o que mais? Ele diz que sabe desta igreja. Eu sei aonde tu estás situada, aonde tu habitas, onde tu estás estabelecida. E onde é que aquela igreja estava? Ele diz: eu sei onde tu habitas, que é onde está o quê? O trono de Satanás. Tu estás, eu sei onde tu habitas aonde está o trono de Satanás. A gente precisa, é impossível seguir adiante sem parar para refletir. É uma expressão muito forte, que demandaria de nós a total atenção, máxima dedicação e estudo. Se tivesse sido dito por qualquer apóstolo ou profeta, imagine o próprio Jesus dizendo: eu sei aonde tu habitas. Sabe aonde tu habitas? Aonde está o trono de Satanás. Essa expressão me chamou muita atenção, sempre chama, me faz sempre parar nessa expressão. E aí a gente estuda, é natural, procura comentários bíblicos. É importante fazer isso, eu faço. E não tem o menor problema, quando necessário, de citar a fonte, como aqui apresentei, a gente cita. Se for Google, fala que é o Google também, não tem problema nenhum. Mas na verdade o que eu vou lhe dizer agora, não descobri no Google, não li nenhum livro, nem comentário, nem vi nenhum vídeo do YouTube. Enquanto estudava e li esta palavra aqui, este texto, algo muito forte, imediato, como uma resposta imediata e instantânea me veio ao coração. Quando eu li: tu habitas onde está o trono de Satanás, aí de imediato me veio a seguinte expressão, e eu precisei anotá-la de imediato, não posso confiar na memória. E a frase foi a seguinte, e eu vou repeti-la algumas vezes, porque você pode esquecer tudo que eu disser, menos isso. O problema não é a igreja se estabelecer onde está o trono de Satanás. O problema é o trono de Satanás se estabelecer Quando eu me assustei, parece que foi instantâneo. Está assustado com o quê? Como quem diz? É aí mesmo que a igreja tem que estar. A igreja está no lugar certo. É aí que ela tem que estar. É aí que ela tem que brilhar. É aí que ela tem que fazer a diferença. É onde Satanás está reinando e estabeleceu o seu trono. Não é aí que a igreja... o Satanás botou o trono, pega as malas, vamos embora, vamos partir daqui, Satanás. Não. Está certo, a igreja tem que estar aí. Não tem nenhum problema. A igreja está no lugar onde está o trono de Satanás. O que não pode é o trono de Satanás ser estabelecido dentro da igreja.
Vou repetir pela terceira vez, é importante. A igreja pode se estabelecer aonde está o trono de Satanás, mas jamais pode permitir que o trono de Satanás se estabeleça aonde a igreja está. Se você sair daqui e esquecer tudo, por favor, jamais esqueça isso. Você tem que fazer diferença no seu trabalho. Lá é um antro é o trono de Satanás. Seja você luz lá, mas não permita que tudo aquilo lá influencie o trono de Deus que está no seu coração. O lugar onde eu moro, o bairro ali, pastor, se o senhor soubesse como é a situação, ali é literalmente o trono de Satanás. Você está no lugar certo, não é por acaso que Deus te colocou lá. Você tem que estar onde está o trono de Satanás, mas pelo amor de Deus, não permita que o trono de Satanás ocupe o lugar no seu coração, porque aí tem que estar reinando soberanamente o trono de Deus. Você é luz e deve brilhar aonde as trevas estão. Isto não é uma crítica que Jesus está fazendo, não. Ele está dizendo, embora você esteja aí, vocês estão de parabéns, porque em meio a essa circunstância, vocês retêm o meu nome e não negam a minha fé. Aleluia! A igreja pode estar onde está o trono de Satanás, mas não pode negar o nome de Jesus e tampouco negar a sua fé. Ela está onde Satanás reina, mas ela diz, você reina daqui para lá, mas de lá para cá não reina. Aqui reina o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aqui já tem dono. Ele chega a dizer o seguinte, Jesus dizendo, retens o meu nome, não abre mão, reter, segurar, não, reter é isso aqui, é o oposto de fazer isso aqui, não é? Abrir mão. Você sabe o significado da expressão abriu mão? Jesus está dizendo, vocês não abriram mão, vocês retiveram. É assim, pastor Hildo? Segurou aqui o meu nome. Em meio a tantos nomes que reinavam no mundo espiritual, demoníaco, diabólico, aquela atmosfera, um grande trono para adoração a Zeus, altares de adoração a Asclépio, a divindade que era tida como uma espécie de deus, o deus da cura. O primeiro e o maior trono dedicado ao César, o imperador da época. E aí eu cito a fonte aqui com todo prazer, reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, a referência ao trono de Satanás nem tanto é, as palavras dele eu quero aqui subscrever, ele diz, a referência ao trono de Satanás nem tanto é o próprio trono, aonde havia o culto dedicado a Zeus, nem tanto os altares que eram dedicados a Asclépio, mas o trono de Satanás é todo lugar onde o homem é entronizado no lugar de Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque eu comecei dizendo, não tem problema se nós nos estabelecemos onde está o trono de Satanás. Não podemos permitir que o trono de Satanás se estabeleça onde nós estamos. Aí você diz assim, mas aqui ninguém adora nenhum tipo de outra divindade. Aqui não tem nenhuma cruz com algum santo pendurado, não tem nenhum santo aqui, nenhum outro ali. Mas todo lugar em que o homem rouba a glória de Deus, todo lugar que o homem tem mais valor do que Deus, todo lugar que o homem é mais honrado do que Deus, todo lugar que o homem tem mais proeminência do que Deus, lugares aonde Deus tem que deixar de falar, porque o homem tem que falar, apresenta o homem, joga confete no homem, desculpa, hoje não vai dar tempo de ter a pregação, porque a gente teve que ouvir fulano apresentar ciclano, falar de Beltrano, todo lugar aonde o homem reina, diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, ali está o trono de Satanás, porque o homem tomou a glória de Deus, e Deus diz, eu não dou a minha glória a ninguém, qualquer que queira tocar na minha glória, está tentando seguir os passos do ex-querubim ungido, que quis tomar o meu lugar, mas ninguém toma o lugar de Deus, quem quiser ocupar este lugar, Deus está dizendo, eu derrubo. Redobremos a vigilância, cada dia, irmãos, precisa ser dito a você, a mim, a nós, a todos nós, isso aqui não é indireta, é direta mesmo para você, para mim, para todos. Tomemos cuidado, porque a gente tem um conceito às vezes equivocado de idolatria, e o conceito bíblico de idolatria é simplesmente
tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. É algum homem? É alguma estrela? É alguém importante? É alguma coisa? É o dinheiro? É o carro? É a casa? É o esposo? É a esposa? São os filhos? Ocupou o lugar de Deus no seu coração, a Bíblia chama isso de idolatria. E aí o trono que deveria ser o trono de Deus, se é substituído por alguém ou alguma coisa, este trono se transformou no trono de Satanás. Ele está dizendo aquela: eu sei que você habita aonde ele está, o trono de Satanás, mas você retém o meu nome e não nega a minha fé. E aí Jesus faz uma referência específica a um servo honrado específico, Antipas. Diz: ainda nos dias de Antipas, e se refere a ele com essa expressão, que coisa linda, Jesus dizendo: a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós. Onde? Onde Satanás habita. Antipas, minha fiel testemunha. Olha que testemunho maravilhoso Jesus está dando dele, mas na sequência, ele é fiel, minha fiel testemunha, mas foi morto. É minha fiel testemunha? É, mas foi morto. E o que a gente faz com a teologia da prosperidade, que quem é de Deus não sofre? Que quem é de Deus está sempre bem, é só vitória, não passa dificuldade. Jesus diz: Antipas é minha fiel testemunha, mas foi morto. Não deixou de ser fiel, pelo contrário, morreu por ser fiel. Morreu sendo fiel. E quer que eu lhe diga como morreu Antipas? Sendo obrigado a adorar alguma daquelas divindades, pseudo-divindades, Zeus, Asclépio, ou o próprio imperador. Porque como eu li, não havia nenhum problema a adorar vários deuses. Mas a questão é que os cristãos adoram um único Deus. Não tinha problema lá você adorar Zeus, desde que eu adorasse o imperador, adorar Asclépio, adorar o imperador, adorar Diana, adorar o imperador, adorar Afrodite, adorar o imperador. Não tinha problema adorar vários deuses, mas os cristãos adoravam apenas ao Senhor Jesus. E aí então foi pego Antipas e tentaram obrigá-lo a adorar uma daquelas divindades, em especial o próprio imperador, o qual ele se negou veementemente. O levaram até um dos templos pagãos, dando-lhe mais uma oportunidade. Ele mais uma vez rejeita, se negando a se dobrar, a se curvar a qualquer outro pseudo falso Deus que não o Senhor. O que fizeram com ele? Fizeram um grande touro de bronze, oco por dentro, o colocaram ali dentro. Depois jogaram água fervendo, ele foi cozinhado dentro daquele touro, mas não negou o nome de Jesus. Reteve o nome, reteve a fé, não se dobrou. Eu adoro apenas a Jesus. O versículo 14 ele diz assim: mais umas poucas coisas. Que interessante, não são muitas coisas, não é? São poucas coisas. Irmão, você, muito sincero com você, muito sincero. Se Jesus dissesse para mim que ele só tem umas poucas coisas contra mim, eu ia ficar feliz. São umas poucas. São umas poucas. Mas não precisa muita coisa para levar alguém para o inferno também. Basta umas poucas coisas, já coloca o cidadão lá no inferno. Você fala assim: eu não faço isso, aquilo, outro. Mas faz isso aqui. Basta umas poucas coisas para colocar alguém no inferno. No primeiro momento parece muito bom. E até, em certo sentido, é poucas coisas. Só tem umas poucas coisas contra ti. O que são essas poucas coisas? Primeiro, eu tenho contra ti, porque aí, em Pérgamo, tens alguns que seguem a doutrina de Balaão, e ele já faz uma pequena explicação, mas irei me aprofundar. Que doutrina é a chamada doutrina de Balaão? Ele diz: o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Para quê? Para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Numa mesma igreja, irmão, porque Deus sempre tem os seus remanescentes em todas as épocas da história da igreja. Se em Éfeso teve quem abandonou o primeiro amor, tinha quem não abandonou o primeiro amor.
se em Esmirna tinha alguns que negavam a fé, a maioria não negava a fé. Se em Pérgamo tinha crentes da estirpe de Antipas, que estava pronto a morrer dessa forma truculenta, terribilíssima, como acabo de narrar, tem aqueles que, para evitar a perseguição e consequentemente a morte, entraram pelo caminho da mistura. O que tem? O caminho do não faz mal. Qual é o problema? Comer do sacrifício da idolatria e ocasionalmente me prostituir. A doutrina de Balaão, eu faço questão de ler o texto, está registrado no capítulo 31 do livro de Números. Capítulo 31 do livro de Números. O versículo de número 16. Eu vou lembrar a você um pouco da doutrina famigerada, doutrina de Balaão. Os acontecimentos, na verdade, estão entre os capítulos 22, 23 e 24. Mas aqui há um resumo. Capítulo 31 do livro de Números, o quarto livro da Bíblia Sagrada, a partir do versículo 14. Indignou-se Moisés, fazendo menção a esse episódio, grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares, capitães das centenas, que vinham do serviço daquela guerra. Moisés disse-lhes: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor, no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Deixa eu te lembrar do que é que está aqui dizendo Moisés. Ele se refere ao conselho de Balaão. Balaão é aquele profeta que aparece nas páginas da Bíblia, uma figura enigmática, que é procurado por Balaque, o rei de Moabe, desesperado porque está vendo Israel marchando em direção ao seu território, a caminho da terra prometida, e sabedor das notícias que chegaram antes, que por onde Israel passava, quem tentasse se opor à marcha, o avanço, era dizimado, eram destruídos, eram devorados. Balaque entendeu que ele naturalmente seria a próxima vítima, não tinha um exército suficientemente capaz de impedir o avanço do povo de Israel, mas o segredo do sucesso e da vitória do povo de Israel não era o povo de Israel, mas o Deus de Israel. Era ele que dizimava as nações, era ele que derrotava os povos, era ele que dava as estratégias, era ele que operava maravilhosamente, destruindo quem tentasse se opor ao cumprimento da promessa que ele havia feito aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e agora estava cumprindo na vida daqueles ex-escravos. Balaque vai procurar Balaão e lhe faz uma proposta: eu vou lhe pagar bem. Deixa eu resumir aqui, o tempo não me permite aprofundar muito, mas ele diz: eu vou lhe pagar bem para que você venha e amaldiçoe Israel, porque eu sei que quem tu amaldiçoa é amaldiçoado, e quem tu abençoa é abençoado. E aí então propôs pagar pelas profecias de Balaão. E a profecia que estava sendo contratada dizia respeito a amaldiçoar a nação de Israel, o povo de Deus. Mas e daí? Ele vai pagar bem, vai fazer o Pix. 100 mil, né? 100 mil, por 100 mil aí o pessoal está pregando em evento aí. Enfim, Balaão primeiro consultou a Deus, Deus não permitiu. Balaque enviou agora mensageiros mais honrados, insiste, Balaão insiste com Deus, Deus permite, ele não está na vontade soberana, mas na permissiva. Aí tem o episódio da jumenta que tenta impedir, ele estava tão cego pelo dinheiro, que ele não via o que a jumenta via o anjo, ele só via o dinheiro. Até que por fim Deus permite que ele vá, ele chega até Moabe, se encontra com Balaque. Balaque o conduz a um dos montes, de onde ele pudesse ver o povo de Israel. Ali ele manda preparar alguns altares, alguns animais, faz o sacrifício, bate tambor, e ele ergue a sua mão no afã de amaldiçoar o povo de Israel. Mas quando ele abre a boca, Deus troca as palavras de Balaão, e ao invés da maldição sai bênção. Aí o
Balaque diz: mas que conversa é essa? Eu trago você de lá, te pago, financio, pago o hotel, a viagem, o avião, não sei o que. Você chega aqui para amaldiçoar meu inimigo e abençoa ele? Eu não sei explicar, eu queria, mas... Vamos lá para outro monte. Eles vão para o segundo monte. A tentativa é a mesma. 7 altares, sacrifício. Ele tenta mais uma vez e não consegue. O que Deus coloca na boca dele é a palavra que nós conhecemos de cor e salteado: Deus não é homem para que minta. A tentativa de Balaque é: quem sabe aquilo que Deus botou na boca dele ali, aqui Deus muda. Aí Balaque vai tentar mudar as palavras de Deus na boca de Balaão, mas quando ele abre a boca, o que sai é: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Ele determinou que este povo está abençoado e nós não temos como amaldiçoar. Balaque, você vai perder, ó. Vou fazer o estorno, hein? Fazer o estorno, vou devolver, hein? Não, pelo amor de Deus, me dá uma terceira chance. Vai um terceiro altar. Tenta tudo de novo, não consegue. Aí o Balaque, desanimado, entendendo que será derrotado pelo povo de Israel, contratou o profeta Balaão, mas ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Mas Balaão, antes de ir embora, não deu certo a profecia. Ele deu um conselho. Preste bem atenção no conselho de Balaão. Isso é muito sério, você precisa carregar isso, essa verdade que Balaão disse. Aquele profeta corrupto, aquele profeta que se vendeu, mas ele disse uma verdade que nós precisamos carregar até o fim da nossa jornada cristã. Ele disse para Balaque: é o seguinte, Balaque, eu vou lhe contar o segredo desse povo. Deus está no meio deles. E Balaque, você pode contratar os maiores exércitos do universo, nem da terra. Se você achar exército em Marte, em Júpiter, enquanto Deus estiver no meio desse povo, você não vai conseguir derrotá-lo. Não vai. Não vai. E aí, Balaque, perceba, por que é que Deus está no meio desse povo? Este povo vive em santidade, a santidade atrai a presença de Deus. Aí o Balaque: estou entendendo. Está entendendo, Balaque? Se você fizer esse povo pecar, a presença de Deus se retira. Se a presença de Deus se retirar, você derrota esse povo. Vou repetir, Balaque, o conselho, vai por mim. Não tenta lutar com esse povo vivendo em santidade com Deus no meio dele, que você vai quebrar a cara. Agora você faz esse povo tropeçar e pecar, Deus se retira, você entra e destrói. E ele vai dizer uma verdade: olha, tem mais, Balaque. Se você fizer esse povo pecar, é arriscado Deus ainda ficar do seu lado para lutar contra o povo? E aí o povo que era indestrutível porque Deus estava no meio dele, vai vencer quem se Deus agora vai estar contra eles? Aí o Balaque diz: então só preciso saber qual é o ponto fraco desse povo para fazê-los pecar. Você quer saber o ponto fraco? Vou te dizer o ponto fraco também. Se você não fizer o estorno, qual é o ponto fraco? Prostituição. Prostituição. Faça esse povo se prostituir. Contrate as mais belas mulheres, jovens de Moabe, seduza os jovens de Israel. Depois que eles tiverem caído de paixão, testosterona lá em cima, né, sem conseguir mais se controlar, aí elas vão fazer um charminho, vai dizer: nós vamos dar o que vocês querem, mas primeiro vocês vão ter que participar do culto, porque o que vocês querem a gente só faz depois do culto. Que culto? A gente tem que comer esses sacrifícios aos nossos deuses, e você participa com a gente, aí depois a gente... é só isso? Comeram do sacrifício da idolatria, se prostituíram, Deus se retirou, o povo ficou vulnerável. E aí é o que Moisés está dizendo: vocês lembram daquela ocasião em que Balaão orientou Balaque a colocar tropeço no caminho do povo de Israel? E quando ele teve êxito, sabe o que aconteceu? Balaque não precisou lutar contra Israel. Deus enviou uma praga e matou o seu próprio povo.
Quarto livro da Bíblia, né? Números. Olha onde nós estamos estudando, o último livro da Bíblia. Apocalipse. E olha o que ele está falando. Eu tenho nessa igreja alguns que seguem a doutrina de Balaão. Será que nos dias de hoje não tem também? Você diz, mas já tem mais de 2000 anos. Pois é, entre Números e o Apocalipse tinha mais de 3. Fez o povo tropeçar. E aí, você lembra o que eu disse? Não há nenhum problema quando a igreja está aonde está o trono de Satanás, porque a perseguição é externa. Agora, quando o trono de Satanás está onde está a igreja, a prostituição, a idolatria, tem umas poucas coisas contra ti. São poucas, né? Mas você já ouviu falar que no céu entra prostituto, idólatra? Não, na verdade o próprio Apocalipse diz, ficarão de fora os que se prostituem, ficarão de fora os idólatras. Eu tenho só umas poucas coisas, o que? Idolatria e prostituição, mas ficarão de fora os que se prostituem e os que cometem idolatria. São poucas coisas, né? Mas tira do céu. São poucas coisas, o suficiente para levar para o inferno. Volto ao texto aqui, porque da hora. Diz então, eu tenho contra ti essas poucas coisas. Você tem aí esse. Vou ao versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. A gente já falou sobre eles lá atrás, os quais eu também aborreço, que seria uma espécie de gnosticismo, dizer que tudo aquilo que se faz no corpo não atinge a alma, não atinge o espírito. Então essa libertinagem, eu posso viver uma vida licenciosa porque o que eu faço no corpo não atinge a minha alma e o meu espírito. E ele diz assim, eu aborreço esse tipo de pensamento. E aí então, versículo 16, a orientação de Jesus a esta igreja, e quem sabe está falando com alguém, com algum de nós, a orientação é essa: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei. Batalharei com o quê? Com a espada. É o que Jesus está fazendo nessa noite. A espada foi desembainhada aqui. Ele está batalhando contra toda sorte de idolatria, contra toda sorte de feitiçaria, contra toda sorte de prostituição. Ele está dizendo, se arrepende enquanto é tempo. Eu estou usando aqui a espada para desmascarar tudo aquilo que afasta o homem de mim, tudo aquilo que afasta a minha igreja da minha presença, tudo aquilo que afasta a minha igreja da comunhão comigo. Ele está batalhando, irmão. A batalha dos salvos é com a espada do Espírito. Nós não vencemos ninguém, porque pecou, não é simples. Não, usa a palavra, a espada. Nós temos que orientar, disciplinar. Não podemos acoitar, fazer vista grossa e permitir. Nós temos que desembainhar a espada e dizer, nós te amamos, mas o seu pecado não pode continuar aqui. Nós queremos que você vá para o céu, mas na prática desse pecado, o céu não é para você. Aqui está a espada de dois gumes. Não importa se é amigo ou se não é amigo, se é conhecido ou se não é conhecido, a espada de dois gumes, ela corta para lá e corta para cá, do mesmo jeito que corta lá, corta aqui. A palavra é uma só. Se houver esse tipo de pecado, é porque o trono de Satanás se estabeleceu, presbítero Silas, aonde jamais deveria se estabelecer. Por isso a palavra dele nesta noite é: arrepende-te. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Promessas para os vencedores. Ele diz: ao que vencer, lhe darei de comer o maná escondido. Sabe quem é o que vencer? É aquele que não está comendo do sacrifício da idolatria. Você não vai se assentar nessa mesa para comer desse sacrifício. Fica tranquilo, eu tenho uma mesa preparada e tem maná escondido para você. Se você não participa dessa mesa, você vai comer na minha mesa. Escolha hoje qual mesa você quer comer.
Irmãos, eu estou falando aqui de um único pecado, que talvez você, pela insensibilidade espiritual, não está percebendo. Estou falando do pecado da mistura. É esse o pecado. Você percebe como começou dizendo da igreja, retém o meu nome, é fidelidade e tal, mas ao mesmo tempo essa igreja, tem nessa mesma igreja os que estão dispostos a dar a vida martirizando. Na mesma igreja tem aqueles que já abriram mão, tem os que retiveram e tem quem abriu mão. É a mesma igreja. Tem os que dizem eu só adoro a Cristo e tem quem já está comendo o sacrifício da idolatria, adorando outros deuses. Tem aqueles que dizem eu estou pronto a morrer, e tem aqueles que já estão ainda estão vivos para a velha natureza, para a carne, para a prostituição, para a idolatria, para toda sorte de imoralidade. É a mesma igreja. Tem esses dois tipos. A boa notícia é que Jesus sabe quem é quem. Ele sabe quem é quem. Ele sabe quem são crentes da qualidade de Antipas, fiéis testemunhas. Mas ele sabe quem é aquele do grupo do não tem nada a ver. Aqui é glória a Deus, lá fora canta funk também. Aqui é aleluia, mas lá fora come do sacrifício, participa dos banquetes, faz tudo que se pode pensar ou imaginar de errado lá fora, mas depois aqui canta, depois aqui quer pregar, quer ensinar, mas faz de tudo que não presta lá fora, está com um pé lá e um pé cá. A mistura. Quer comer do sacrifício e comer do maná, mas ele está dizendo, não, é o que vencer, é o que vencer. Ao que vencer terá maná, ao que vencer terá uma pedra branca. O que é a pedra branca? A pedra branca é símbolo de absolvição. Nos tribunais eram entregues pedras brancas com o nome daquele que estava sendo julgado, e tendo sido absolvido, entregava a ele o juiz. Uma pedra branca significa, você está absolvido, não deve nada, você não tem que pagar mais nada, a justiça não será condenado. Aquele que recebe a pedra branca é porque Cristo já pagou por nós na cruz do Calvário. Estamos livres, absolvidos, regenerados, transformados, lavados, remidos. A pedra branca é para o que vencer. E ele diz de um novo nome é nova identidade. Uma identidade diferente. Você não era mais quem você era, você é outra pessoa. Você precisa ter uma nova identidade. Você não pode continuar com as mesmas práticas, as velhas práticas. Você precisa assumir de uma vez por todas a sua nova identidade. Você não é mais que essas conversas, né, que de vez em quando a gente ainda ouve. Ah, irmão, eu sou crente, mas esse braço, eu sou crente. Irmão, você é ou você não é? Quer ficar com as duas identidades? Assuma a sua nova identidade em Cristo. Morra de uma vez por todas para o mundo. Morra de uma vez por todas para a velha natureza. Morra de uma vez por todas para os tropeços. Morra de uma vez por todas para a carne, para a prostituição. Ah, pastor Márcio, mas eu já mudei tanto. É só umas poucas coisas. Mas é as poucas coisas mesmo que ele está falando aqui. Pastor, mas se eu visse como eu era e o que eu sou perto do que eu era. Mas Jesus está dizendo, mas ainda tem aí umas poucas coisas. Arrepende-te dessas poucas coisas enquanto dá tempo. Abre mão dessas poucas coisas enquanto dá tempo, para você ganhar as grandes coisas que o céu tem reservado para você. Tem maná escondido para você, tem pedra branca para você, tem novo nome para você. Vale a pena continuar sendo fiel. O céu é para os fiéis. Vamos nos colocar sobre os pés, meus irmãos, em nome de Jesus. Eu quero orar por você e com você. Eu quero orar por você e com você. Que com sinceridade, pureza de coração, estamos todos aqui em família. É a Adma, família Adma, irmão. Todo mundo lutando para ir para o céu. Todos nós vivemos as nossas fases, momentos mais fortes, outros nem tanto. Quem está mais forte tem que ajudar quem está menos. Quem está menos tem que ter coragem de pedir ajuda. É a sua oportunidade, quem sabe, de pedir ajuda. Dizer, eu estou aqui, estou fraco, não quero ir embora, não quero ir para o mundo, não quero largar tudo, estou tendo dificuldade, mas eu sei que aqui é meu lugar, eu entreguei a vida para Jesus, eu quero viver uma vida que glorifique a Deus em tudo, estou tendo dificuldade, quero ajuda. Você quer ajuda? Nós vamos orar junto, pode vir à frente.
Não sei qual é a área. Talvez você fique com medo de ser identificado aqui com... será que vão achar que é prostituição, meu problema, idolatria? Não, ninguém vai achar nada. Todo mundo tem os seus problemas. Agora você só precisa dizer, eu preciso de ajuda em alguma área, não sei qual é. É uma pouca coisa, pequena. Mas Jesus tem te incomodado, e à medida que nós pregávamos aqui, o tempo todo o Espírito Santo falava com você. Olha aquela coisa, olha aí aquela coisa. Estou falando com você, olha aí aquela coisa. Então, se você tem ouvidos, ouça. O Espírito está falando com você. Se quiser vir, nós já vamos encerrar. Se quiser vir, se aproxime. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos interceder uns pelos outros. Nós vamos nos ajudar aqui. O que não pode é naquele dia alguém ficar de fora. Irmão Divan, naquele dia ninguém pode ficar de fora. Tendo sido ensinados, tendo sido exortados, edificados, consolados, tratados pela palavra, só fica de fora naquele dia quem quiser. O Senhor está estendendo as mãos para nos ajudar, nos dar força. Você de si mesmo não consegue, é verdade, é assim mesmo. Mas Jesus é poderoso, Ele está aqui, está dizendo, eu sou aquele que tem a espada aguda de 2 gumes, eu uso essa espada, eu corto esse laço, eu acabo com esse embaraço, eu tiro da sua vida esse impedimento. Converse aí com Deus no seu particular, na sua intimidade. Se alguém tiver um hino preparado para entrar louvando depois da oração, pode preparar aí. Enquanto isso, converse com Deus aí no seu particular. Eu vou levantar a voz em oração, mas é momento também de você falar alguma coisa com Deus, muito pessoal, muito íntima. Ele comunicou a você, você precisa falar com Ele. Querido Deus, eterno Pai, nessa noite, mais uma vez, em o nome de Jesus Cristo, nós vamos a Ti, ó Pai. Humildemente reconhecendo as nossas fraquezas, debilidades. Oh Senhor, quem aqui nessa noite não tem alguma pouca coisa, alguma pequena coisa, que o Senhor, por intermédio do Teu Espírito, comunicou aos nossos corações, trazendo-nos a certeza de que isso, ó Pai, não tem Te alegrado, e o Senhor quer tratar essa área da nossa vida, não para envergonhar ou humilhar ninguém, mas para nos fazer crescer na imagem e na estatura de Cristo. O Senhor quer o nosso avanço, o Senhor quer o nosso crescimento, o Senhor quer que nós venhamos a evoluir em fidelidade, em comunhão, dizer não para as bandejas, propostas. Aí fora está o mundo oferecendo, ó Pai, dizendo, não tem problema, não tem nada a ver, a sociedade é assim mesmo, as coisas mudaram. Qual é o problema de ser um crente em Jesus e de vez em quando participar disso, daquilo ou daquilo outro? Não, nós dizemos não às misturas, não, nós dizemos não às bandejas de Satanás. Se ele quer ter o trono dele do lado de fora, nós não permitiremos que ele estabeleça o trono dele do lado de dentro. Nós dizemos nessa noite, reina em nossos corações, Jesus, que o Teu trono e só o Teu trono esteja em cada um dos nossos corações, arrancando todo o mal, toda a impureza, todo sentimento, pensamento lascivo, impuro, ó Deus, todo pensamento suicida, se houver, o Senhor me leva a orar nessa noite, ó, pensamentos depressivos, crises de ansiedade, sentimento de voltar para trás, voltar para o mundo, abandonar a fé, deixar a caminhada, arranque essa tristeza, arranque essa dor da alma, purifica nessa noite esse meu irmão, essa minha irmã. Usa, Jesus, a palavra, usa nesta noite a espada para arrebentar com todos os laços e embaraços e restaurar uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja lavada, remida, uma igreja que marcha para o céu. Então liberta-me de mim, eu quero ser a Tua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de Ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado.
fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser milita carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, prazer na tua lei, tu és o meu amado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Glória a Ele, a glória a Ele, a Ele toda glória pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória pra sempre. Amém. Tão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a Glória a Deus. Glória a Deus. Senta só um minutinho. Oh, glória.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor tem falado conosco. Oh, aleluia. Deus continue abençoando a vida do pastor Márcio. Sentar, toma um assento. Glória a Deus.